Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje vamos falar sobre escala 6 por 1. Vamos conversar com o presidente da FEComércio no estado do Piauí e ele vai falar sobre o posicionamento da FEComércio e dele pessoalmente, até por conta de um vídeo que ele gravou na última semana e que viralizou não só aqui nas redes sociais dos piauienses, mas em todo o Brasil. Tudo bom, doutor Valdeci? Bom dia, Douglas. Bom dia à sua audiência. Muita alegria estamos aqui com você. Doutor Valdeci, o senhor tem noção da dimensão, da repercussão que teve aquele vídeo? Eu imagino, porque é uma aflição muito grande para 98% da classe empresarial desse país, que tem as suas empresas com 4, 5 empregados, que são microempresários, e como é que essas pessoas vão conseguir trabalhar com trabalhadores contratados apenas de segunda a sexta. E o sábado? O dia de sábado, por incrível que pareça, embora você trabalhe apenas 4 horas, mas é um dos dias que você mais vende no comércio. Por quê? Porque é o dia em que as pessoas vão fazer compra, é dia de sábado. Porque você, todo mundo trabalha de segunda a sábado. Não, nem todo mundo trabalha de segunda a sábado. Servidor público não trabalha de segunda a sábado, só trabalha de segunda a sexta. Muitas categorias trabalhadoras já fazem acordo. Por exemplo, eu tenho construtora e eu sei que o nosso sindicato já faz acordo coletivo e convenções coletivas. Guardando o sábado. Guardando o sábado. Nossos trabalhadores trabalham de segunda a quinta, 1 hora a mais, para que no sábado eles fiquem descansando. Então, outras categorias que prestam serviço também. Agora tem categorias como a classe do comércio, que não pode deixar de abrir. Então, quer dizer, a cada dia você está diminuindo as 44 horas e passando para 40, mas isso através de acordo coletivo e convenções coletivas, ou seja, um entendimento entre empregado e empregador. Você não pode, o legislador não pode de forma nenhuma limitar e proibir que as pessoas trabalhem e que abram os seus estabelecimentos comerciais. É o que está acontecendo. Doutor Valdeci, a FEComércio Nacional já tem algum estudo do impacto que isso traria para a economia nacional? É uma perda entre 20% e 25%. Eu vou te dar um exemplo agora. Há 2 dias atrás, antes de ontem, eu me reuni com meus 2 filhos. Nós temos construtora, nós temos atualmente 2 obras em Parnaíba, uma obra em Teresina, uma obra em Luiz Correia, uma obra em Timon. Mas nós já estamos pensando em acabar com o negócio de construtora. Uma fábrica de bloquete, também estamos pensando em fechar. 2 fazendas com 22 empregados. Também não dá lucro, estamos pensando em fechar. Por quê? O supermercado em Caxias, estamos pensando em fechar. Porque não compensa mais tanta dor de cabeça para pouco lucro. Porque as pessoas têm que entender que o maior assistente social do Brasil é o empregador, é o empresário. Porque ele é quem cuida dos seus empregados. Ontem eu cheguei na obra minha, ali no Povoado Todos os Santos, tinha empregado com a perna, escorregou a perna. Foi o que eu fiz. Mandei botar no carro, levar para a UPA, fez o tratamento, eu dei R$200 para ele comprar de remédio, digo, olha, você só volta segunda-feira. O próprio empresário faz isso. Ou o meu representante na obra. Então, o empresário, ele cuida dos seus empregados, ele cuida de alimentar os seus empregados, ele dá o ticket de restaurante, ele dá o vale transporte. Para você ver a importância do empresário, o que acontece é que o governo tira todos os benefícios que o empresário dá ao seu empregado. Vamos pegar, por exemplo, um empregado que ele ganha R$5.000 por mês. Esse empregado, ele custa para o empregador R$11.000 por mês. Mais do dobro. Dele, mais que o dobro. E sabe quanto o empregado recebe? R$3.500. Essa diferença fica onde? Aí o governo fica com quase... Fica aí. Ele ganha 5, o empregador paga 11, ele recebe 3.500. Olha, de 11 mil que o empregador paga, o empregado só recebe 3.500. E mais, desses 3.500 que ele recebe, ele vai fazer o quê? Pagar IPTU, pagar taxa de lixo, pagar luz, pagar imposto de renda. IPVA.
quando tem um veículo. Né? E quando ele compra o arroz, o feijão, a farinha, a carne, ele está pagando imposto também. Então, desses 3.500 que ele recebe, a metade ele ainda paga de imposto. É um Brasil que toma tudo que o trabalhador tem e o pessoal ainda diz, governo bom. Não é bom, é ruim, é péssimo. Eu vi um podcast nas últimas semanas, talvez uns 15, 20 dias, que tinha uma pessoa que estava falando o seguinte, essa comparação entre direita, esquerda, governo de direita, governo de esquerda, socialismo, capitalismo. Aí um dos entrevistados disse o seguinte, hoje o brasileiro tem acesso a um telefone celular, vamos supor um iPhone, vamos falar do mais caro, né? Tem acesso? Tem. Ele pode comprar uma moto, tem uma moto? Tem. Mas ele tem isso porque ele trabalha no comércio, porque ele trabalha no setor privado. Construção civil. Na construção civil. Aí ele diz assim, e o Estado? O que o Estado dá? Nós temos a segurança que a gente precisa? Nós temos as escolas com qualidade suficiente para nossos filhos progredirem na vida? Então, assim, são comparações assim que a gente precisa fazer, reflexões assim que a gente precisa fazer. E eu pergunto para o senhor, essa escala 6x1, ela está no Congresso e está avançando. E é o que tudo indica, é bandeira do governo nesse processo para a reeleição. O senhor acredita que ela passa? Veja bem, o PT, especialmente o presidente Lula, não estavam nem aí para essa tabela 5x2. Eles não encamparam. Foi um projeto do PSOL, da deputada Érica Hilton. Então o PT não abraçou de forma nenhuma. E a Érica Hilton entrou de forma correta, entrou com uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Por quê? Porque muitos direitos trabalhistas hoje estão consagrados como cláusulas pétreas. Porque estão na Constituição Federal. Então, a jornada de trabalho é uma das cláusulas pétreas. Ela está na Constituição Federal e só pode ser alterada através de emenda constitucional. Então, o projeto está correto. Então, mas por que a emenda constitucional é importante essa discussão? Porque durante a discussão de uma emenda constitucional, todos os parlamentares de direita, de esquerda, de centro, eles têm a oportunidade de dialogarem e de encontrarem saídas para satisfazer o povo, satisfazer a todas as categorias sociais, empregados, empregadores, etc. Por exemplo, numa discussão dessa através de uma PEC, quem sabe que se o Congresso não acha uma saída importante, querem uma terceira via na história. Querem 5x2, tudo bem, mas vamos dar oportunidade para que os empregados possam trabalhar 4 horas extra por semana, no sábado. Então, essa seria uma saída, onde o empregador possa remunerar com mais 20% a mais, ou 30% a mais, ou 50% a mais o dia do sábado. Seria uma saída. O que não pode acontecer é proibir trabalhar no sábado. Você entendeu? Entendi. Tá. Agora, o que aconteceu? Como o presidente Lula está caindo sensivelmente nas pesquisas, todos os benefícios sociais que já foram criados não conseguem levantar reverter esse quadro. Então eles estão tentando mais uma saída, que é a última, que se o Lula também não conseguir com isso, eu não sei o que vai acontecer, o que vem de pior. Porque o que ele fez? Ele mandou um projeto de lei para o Congresso em conveniência aí com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, para que eles sejam votados rapidamente da noite para o dia, sem discussão. Então, um tema desse tão sensível, que mexe profundamente na economia brasileira, precisa de discussão. Não pode ser discutido assim rapidamente, não pode ser votado da noite para o dia, não. Então, se isso acontecer, isso inclusive é matéria de discussão judicial. Eu estou, como advogado, já vendo as vias normais para que possamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. A Confederação Nacional do Comércio pode entrar. Eu vou hoje mesmo conversar com o presidente José Roberto Tadros para ver a possibilidade da Confederação Nacional do Comércio chamar um dos nossos deputados amigos, um parlamentar, para entrar com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal
para que o Supremo se manifeste. Eu sei que o presidente da República domina o Supremo, que ele tem uma maioria do Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma é importante que o Supremo mostre a sua cara e se posicione dizendo se essa matéria é ou não constitucional, porque afinal de contas, em tese, o Supremo é o guardião da nossa Constituição. Agora, doutor Valdecir, o que causa às vezes uma certa estranheza é que tem empresário que já está simpático a essa causa, já está simpático a essa escala de 5x2. Já existem, inclusive, alguns movimentos fazendo ensaios, experimentos, aqui do Piauí, inclusive. Como é que o senhor avalia isso? É um risco muito grande. É um risco muito grande. E aqui no Piauí não tem, e nem em lugar nenhum do Brasil, tem empresas tão sólidas que possam fazer essa concessão. Por que não pode fazer essa concessão? Porque não tem gordura. As empresas não estão tendo lucro, as empresas estão fechando. É o maior recorde de falência de empresa e de pedidos, né, de concordata e outros pedidos para que aliviem o pagamento das suas dívidas. Então, nunca houve um índice tão grande no Brasil e é talvez hoje um dos maiores do mundo, porque a carga tributária é muito grande, a fiscalização do Ministério do Trabalho é quase que perseguidora, então fica muito difícil para o empresário ter gordura para fazer esse tipo de concessão. É um risco muito grande. E outra coisa, pode ser um caminho sem volta. Veja, acompanhe qual vai ser o resultado dessa decisão desse grupo empresarial. O senhor acredita então que com a aprovação de uma medida como essa, do jeito que está sendo proposto, pode levar o Brasil a uma derrocada econômica? Não tenho dúvida, eu já estou me preparando, eu já lhe disse aqui que nós fizemos um estudo, já podemos demitir. Preparando para fechar a empresa. 300 empregados nós já podemos demitir. Eu vou fazer um bom negócio, vender aí umas 500 cabeças de gado, botar o dinheiro no banco. O que estava dando prejuízo passa a dar lucro. Vou deixar 2 moradores, 3, um em cada propriedade, só olhando a propriedade, limpando, varrendo, cortando o mato. Não preciso mais do que isso. E eu só acredito que essa pode ser, na verdade, uma tendência, caso isso aconteça? Não tenha dúvida. Eu estou me sentindo cansado e estou obrigando meu filho a trabalhar muito. Porque eu trabalho muito, desde os 7 anos de idade que eu trabalho, desde os 14 anos de idade que eu tenho carteira assinada, então eu estou acostumado a trabalhar muito. Trabalhei no comércio, no Moraes Souza Limitada, muitos anos. Então eu trabalhei muito e eu obrigo meus filhos a trabalharem muito. Eu até às vezes me culpo, né? Porque eu obrigo eles, 7 horas da manhã, estou telefonando para eles, 8 horas da noite, 10 horas da noite, e eu obrigo eles a trabalhar. E eu acho que eu devia não estar fazendo muito sacrifício deles, cobrando deles que seja igual a mim. Então, conversamos com eles, para a gente ir dando uma aliviada, e liberando algumas coisas, construção, bloquete, uma porção de coisinha que a gente pode ir tirando, a gente vai aliviando. Olha, nós estamos num negócio bom. Nós conseguimos acumular muitos imóveis. Eu sempre fui uma pessoa econômica. Tudo que eu ganhei, eu comprava imóveis. Então, hoje nós temos uma quantidade grande de imóveis locados. 3 pessoas administram. Entendeu? Você pega 300 imóveis, 3 pessoas administram. Entendeu? Você faz um loteamento. Estamos fazendo um loteamento agora de 1.200 lotes no povoado Todos os Santos. Então, isso aí, 4 pessoas administram, entendeu? Não precisa muita dor de cabeça. Não precisa dor de cabeça, de jeito nenhum. E o nosso escritório de advocacia é o nosso carro-chefe. Sempre ganhamos muito dinheiro no nosso escritório. Então, nós não precisamos mais estar morrendo de trabalhar. Mas por que a gente faz isso? Porque a coisa melhor que eu acho na minha vida é empregar, é dar emprego, é ajudar as pessoas. Dar oportunidade, né? Meu pai, aprendi com ele sempre dizia, meu filho, ou coisa boa é dar, o pior coisa é pedir. Agora, então, eu aprendi com meus pais, dar emprego, porque o empresário, como eu já te disse, é o maior assistente social desse país. A gente não só emprega, mas a gente assiste, dá comida, dá o remédio, dá a roupa, dá a farda. O melhor programa social do planeta é o emprego. Não tenha dúvida. E eu aprendi com meu pai, meu filho, pense bem, quando você demite o empregado, você está condenando ele e a família dele à fome. Mas eu estava conversando com meu pai ontem à noite, e conversando com ele, ele no céu e eu aqui.
Eu já ia perguntar E eu isso. conversando com ele, e ele lembrou isso. O senhor se emociona, né, doutor Valdeci? Porque Fique à vontade. demitir empregado é ruim. Na verdade, esse é um momento sério, É. é um momento muito sério que o Brasil atravessa. E quem se preocupa realmente com esse país, quem se preocupa com o estado do Piauí, quem se preocupa com as famílias, está assombrado, porque não vai poder sustentar, não vai poder prosseguir. É um negócio que eu também vejo que não é que o cidadão não mereça lazer. Nós não estamos aqui dizendo isso. Nós estamos falando sobre uma economia que não suporta Mas, essa Douglas, medida. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Então, agora, os políticos querem impedir que nós trabalhemos 6 dias. Tem até Eles uma não podem corrente- impedir de jeito nenhum. Tem até uma corrente que já defende o 4x3, o senhor já ouviu falar? Olha, todos os países da Europa estão falidos. Por quê? Porque implantaram esse tipo de atitude. Não sei quantos meses de férias, não sei quantos dias de descanso por semana. Vê qual é a empresa, o grupo empresarial que quer botar uma empresa na França, na Espanha, na Itália. Ninguém quer botar uma empresa lá. Onde é que eles estão botando empresa? Na China, no Paraguai. Todos os brasileiros Paraguai agora é indo o para o boom Paraguai. agora, né? Porque no Paraguai você paga 10% de imposto. Aqui você paga de cara 35%. Quando eu vendo no meu supermercado R$1.000 por dia, 350 já fica do 350 já é governo. do governo. 350 já é do governo. Aí com esses 650 eu tenho que pagar mercadoria, tenho que pagar empregado, condomínio, aluguel, luz, telefone, impostos municipais, IPTU, taxas, etc, alvará. Então, quer dizer, é muito difícil trabalhar num país desse. Muito difícil. E o Taxad criou aí 27 impostos novos. Então como é que nós vamos suportar? Toda hora chega um boleto, toda hora chega uma cobrança. Ontem eu estava ali na minha mesa, a moça chegou, doutor Valdeci, uma carta da Receita Federal. O que é isso aqui mesmo? R$297 mil que a Receita está cobrando de diferença de imposto do ano de 2022. Aí, o que é que a gente vai fazer, doutor? Parcele. Passou lá em 60 vezes, 4 mil e poucos reais por mês. 60 parcelas de R$4.900, mandei parcelar ontem, para poder tirar uma certidão negativa. Quer dizer, são coisas que você não sabe o que vai chegar para você. É uma caixa de surpresa. Você ser empresário caixa de Pandora, hoje. né? Caixa de Pandora. Então você está aqui trabalhando, aí de repente chega na minha mesa R$293 mil para pagar. E não foi sonegação. Não. Foi uma diferença. Uma diferença pode ter tido um equívoco, a Receita não vai me cobrar sem eu estar devendo. Mas são coisas que a gente não espera, chega. Você entendeu? Agora, esse projeto da deputada lá é um devaneio de uma neófita no Congresso? Ou o senhor acha que é um projeto de poder? Não, eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade. Isso é coisa de quem nunca trabalhou. O que está acontecendo nesse país hoje é que as pessoas que não trabalham querem proibir que os trabalhadores trabalhem. Pessoa que nunca trabalhou quer disciplinar a vida de quem trabalha. É o que está acontecendo. Isso é de uma responsabilidade tamanha. Olha, aquele pessoal, do PSOL, me desculpem, mas a maioria não trabalha. Então eles ficam nesses devaneios, nessa irresponsabilidade que beira a responsabilidade. Essa é que é a verdade. Não se pode, num país pobre, fazer isso. Sabe o que traz a riqueza para um país? É o trabalho. Ah, por que a China escraviza? Não, mas lá porque as pessoas é porque gostam de trabalhar. Os chineses que estão aqui no Brasil, porque não é só o trabalho, o empregado que trabalha, muito, não. Né? Quem trabalha é o próprio dono. E eles ficam achando bom quando surge um projeto desse, para ninguém trabalhar. Sabe por quê? Porque eles continuam trabalhando muito, preenchendo todos os vazios e ganhando muito dinheiro. Um amigo meu me chamou a atenção hoje mesmo de manhã, dizendo o seguinte, que o brasileiro quer, o trabalhador brasileiro quer a produtividade da China, mas não quer trabalhar feito os chineses. Não, quero não.
Só reclamam que o Brasil, o crescimento é pequeno. Mas como que vai crescer muito se a gente não trabalha? E agora vai piorar. Como é de reduzindo? Porque quem produz é o povo. O governo não produz nada. O Brasil não produz nada. Quem produz é a sua gente. Se nós não pudermos, tivermos liberdade de trabalhar, de contratar nossa mão de obra, então nós não vamos produzir. Quem é que vai produzir? Eu estou desistindo já um pouco, né? E muitas pessoas como eu também estão diminuindo seus negócios, estão diminuindo suas atividades, né? Então é melhor botar o dinheiro na poupança. Sabe quanto é que está dando hoje? 16% ao ano, 17% ao ano. Se você pegar 10 milhões de reais e botar hoje numa aplicação em fundo previdenciário bom, daqui a 5 anos você tem 20 milhões. Daqui a 10 anos você tem 40 milhões. Qual o negócio melhor do que esse? É uma E outra coisa, boa. enquanto mais tempo passa o dinheiro lá no banco, você paga menos imposto de renda. E é só o que você vai pagar imposto de renda, não tem mais nenhuma apurrinhação. Coisa nenhuma, não tem empregado. Agora, doutor Valdeci, eu estou vendo o seguinte, se dentro do país a gente tem esse sentimento, e o senhor está externando isso, eu acredito que com sinceridade, de paralisar algumas atividades, o que inevitavelmente vai levar à demissão de 300 pessoas, eu fico imaginando o investidor estrangeiro, como é que pensa em mudar suas atividades para o Brasil com uma carga tributária dessa e agora com a possibilidade de uma carga horária de 5x2. Ele não vem. Olha, o menor estado dos Estados Unidos, o Mississippi, ele tem um PIB maior do que o da França, maior do que o do Reino Unido, maior do que o da Itália. Eu vi esse dado, é muito Se você importante. reunir o PIB de toda a Europa, não chega ao PIB da Califórnia. Então, quer dizer, é um continente arrasado. É um continente destruído. Quem ainda está salvando a Europa são os chineses. Porque os chineses compraram a Louis Vuitton, compraram todas as franquias da Europa, as grandes franquias, os chineses compraram todas, tudo pertence aos chineses. Hoje os chineses são donos da Europa. Eu vi, e os africanos também. Eu vi ontem também um documentário que me chamou a atenção sobre nós não estamos mais vendendo para os chineses, não. Os chineses é que estão nos comprando. Pronto, você acertou. Estão comprando o mundo, estão comprando a América Latina todinha. Agora, veja bem, as pessoas ainda não entenderam essa guerra Estados Unidos e Irã. O Irã é o maior mal do mundo, da humanidade, é o Irã. Não se entende como até hoje um país não aceite outro país viver, quer destruir esse país e toda a sua gente, como eles querem destruir Israel. Vejam bem, o Irã, com a bomba atômica na mão, ele vai desafiar o mundo. O Irã é o braço satânico da China, da Rússia. Você sabe que o Irã vende 90% do petróleo dele baratinho, a preço de banana, para a China. E a China produz com custo muito baixo e consegue vender mais barato que todo mundo, e com isso ela está dominando o mundo, tem dinheiro. O Irã e a China e a Rússia dominando o mundo, o que é que você acha disso? O resto vai virar ralé, né? Ralé, entendeu? Vai ficar de joelho, o mundo vai ficar de joelho diante da China. E você sabe que esse povo é bruto, é um povo mau, entendeu? Então eles não têm pena de ninguém não. Eles estão melhorando a vida do povo deles, mas depois de longo sofrimento. Então, se eles vieram para cá, como estão vindo, o tratamento é diferenciado. Então, as pessoas admiram o crescimento da China, como você disse, mas não querem trabalhar igual a ele. Mas vá viver submetido aos chineses, vá viver submetido à Rússia. É totalmente diferente o regime. Você vê, o presidente da China está lá, só tem um partido único. Na Rússia, partido único. Não tem democracia em Cuba, lá. partido único. Em Coreia, partido único. Coreia, nem tem partido, o presidente único. É o partido. No Irã, partido único, não tem partido. Tudo é ditadura. E as pessoas falam mal de uma democracia como dos Estados Unidos. O Trump está libertando o mundo dessas coisas satânicas, né? Dessas tiranias. Vamos voltar um pouquinho aqui para o Brasil. A gente está vivendo um momento. O senhor falou aí que em outras palavras, no meu entendimento, que há uma espécie quase de um consórcio entre o executivo e o judiciário.
o presidente Lula, depois de negar e criticar a indicação de amigos para o Supremo, ele indicou o próprio advogado, indicou um comunista, nas palavras dele, e agora, ao que tudo indica, vai colocar mais um amigo pessoal. Como é que o senhor vê essa relação? O senhor como advogado, o senhor que tem uma militância no direito, o senhor que... Um dia eu quero escrever sobre a sua vida, que eu tenho uma série aqui no nosso portal, no Gazeta Hora 1, todo domingo, que são os gigantes do direito. Mas por enquanto é só o do passado. Depois que eu concluir essa série, eu vou fazer do presente também. Como é que o senhor vê essa relação? Hoje nós vivemos num estado realmente democrático de direito, existe a estabilidade jurídica no país? Bem, Douglas, eu fui professor na Universidade Federal do Piauí durante 30 anos. E durante esses 30 anos, eu pude conviver com grandes vultos da nossa história ligados ao direito, grandes juristas. E o respeito que todos nós tínhamos por esses juristas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, para nós, eles não sentiam isso, mas nós sentimos que eles eram verdadeiros deuses no direito. Eram pessoas consagradas, né? Pessoas consagradas. Hoje, nós olhamos para um ministro do Supremo Tribunal Federal e não vemos nada. Não representa nada. É uma pessoa que não pode nem sair na rua. Antes eles saíam como verdadeiros deuses, como pessoas respeitadas na sociedade. Hoje, um ministro desse sai na rua, ele é capaz de ser apedrejado. Ele não entra sequer num avião, alguns deles. É por isso que estão abusando tanto dos voos da FAB? Então eles ficam voando no voo da FAB, nos voos de políticos e de empresários corruptos, como o Vocaro. Você já viu o ministro Alexandre de Moraes em diversos voos no avião do Vocaro. Pelo menos 8. O Toffoli também em voos de avião do Vocaro. E muitos outros ministros voando em avião do Vocaro. Por quê? Porque não podem entrar num avião de carreira. Então isso é muito triste. Eu vejo isso com tristeza, como advogado, militante, eu vejo isso com muita tristeza. Eu vejo com muita tristeza um juiz da primeira instância, com sacrifício de redigir uma sentença bem feita, o Tribunal de Justiça procurar consolidar aquela sentença, aí o processo sobe, quando chega no Supremo Tribunal Federal, acontece uma modificação terrível, sem explicação, sem juridicidade. Então, você vê todo esse tipo de grandes corruptos que foram presos, que devolveram dinheiro, confessando a corrupção. O Supremo agora está mandando devolver o dinheiro deles. Quer dizer, é uma tristeza muito grande. Quer dizer, um homem desse não tem vergonha da família, não se envergonha. Como é que ele vai olhar para o pai dele e para a mãe dele, né? Doutor Valdeci, eu outro dia estava fazendo uma análise com os amigos que as grandes máfias pelo mundo afora cometeram barbaridades, seja nos Estados Unidos, na Sicília, no Japão, né? Não vamos citar nem os nomes delas aqui, mas sempre preservaram as famílias, né? Nunca misturaram as famílias com o crime. Nunca. Aqui no Brasil, se coloca filho, se coloca esposa nas maiores corrupções que a República Brasileira já viu. E isso vai nos levar para onde, doutor Valdeci? Já nos levou a uma destruição moral da família. Não existe mais essa preservação que se procurava ter no passado. Quer dizer, você nunca já imaginou o pai envolver um filho, a esposa, na sua quadrilha? É um negócio que passamos de todos os limites, né? Passamos de todos os limites. Então tinha que haver uma reestruturação imediata nesse país. Uma purgação, né? Se isso não acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer nesse país. As pessoas de bem que tiver condição, botar os filhos para morar fora do Brasil. Quem já tiver tem condição, muita gente tem muita isso. gente, botar os filhos para morar fora do Brasil. Se não puder botar nos Estados Unidos, na Europa, também na Europa eu não recomendo. Tem muita gente mandando para o Canadá, né? Bota no Canadá. Eu tenho uma neta hoje morando no Canadá, certo?
Eu tenho uma neta que já está lá e não quer vir embora. Entendeu? Nós temos um amigo aqui, o Arthur, a filha foi fazer um estudo lá, já casou e não volta mais não. Então é a melhor coisa, porque no estado de desmoronamento moral que nós estamos sendo submetidos, os exemplos são péssimos. Olha, os jovens hoje, todos querem ganhar 10, 20 milhões de reais com 25 anos de idade. Todo mundo quer ficar rico. Esses jovens hoje montam uma empresa só para roubar. Eles montam uma empresa só pensando em ter avião, entendeu? Em ter iate de luxo, em ter viagem de luxo. Tá uma sem contar naqueles que optam por um caminho mais tortuoso, que é o da droga, né? As facções criminosas estão cooptando, estão formando advogados, patrocinando jovens para fazer concurso para juiz. O senhor sabe disso, né? Sei. Nós já temos muitos juízes, né, que são formados pelo MST, juízes formados por facções, patrocinados por facções, estudante de direito patrocinado por facções e fazem concurso para juiz, para delegados, né? Já temos isso também dentro do nosso meio jurídico. Como é que fica a segurança jurídica diante disso tudo, doutor Valdeci? Totalmente fragilizada. Porque se você pegar, eu lembro que na minha casa a gente tomava muita coalhada toda noite antes de dormir. Mas a minha mãe tinha o maior cuidado com o pote de coalhada, porque se pingasse uma gota de limão dentro do pote de coalhada, cortava o leite, destruía. E se você pega um magistrado ruim dentro de uma corte, ele consegue deteriorar toda a corte, ele consegue embotar a imagem de toda a corte. Então nós temos que ter muito cuidado, porque senão todas as nossas instituições ficarão desmoralizadas. Doutor Valdeci, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, dizer que é sempre uma grata satisfação tê-lo aqui, sobretudo nesse momento que o Brasil atravessa. A gente falou aqui não só sobre a questão da escala 6x1, mas falamos também sobre essa questão jurídica ou dessa insegurança jurídica que o Brasil vive. Falamos sobre o mundo também, né? É verdade, Então a gente fica muito triste em constatar a realidade porque passa o nosso país. Eu comecei com a minha primeira empresa com 19 anos de idade. Então são 56 anos de empresa, da minha primeira empresa, e hoje nós temos 10 empresas, Douglas. 10 empresas nós temos hoje, e nós estamos sentindo a necessidade de deixar no máximo 4 empresas para manter o nosso negócio. E fechar, nós temos empresa com mais de 50 anos que nós vamos fechar. Mais de 50 anos. Isso é muito sério, né, doutor? A gente fica penalizado, né? Muito triste. Olha, só um minutinho, doutor Valdeci, deixa eu falar aqui com nossos internautas e agradecer pela audiência. Se você recebeu esse link de alguém e ainda não é inscrito no nosso canal, se aproveita agora, faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar esse link. Manda para o grupo da família, de WhatsApp da família, da igreja que você participa, da associação de moradores aí do seu bairro, do condomínio onde você mora. Manda para todo mundo, tá bom? E eu queria agradecer também às instituições que nos ajudam, as instituições que contribuem para que esse trabalho aqui, defendendo o empreendedorismo, defendendo o Brasil, a produtividade, a democracia, permaneça. Então, o nosso muito obrigado a todas as instituições e empresas que estão com a gente. Eu poderia até citar algumas aqui, correndo o risco de esquecer alguma, mas vamos lá, vamos falar aqui da Estrada Mob, que está com a gente desde o início, uma empresa genuinamente piauiense, no transporte, especializada no transporte de colaboradores de grandes grupos empresariais, com atuação no Piauí e também no Maranhão. Podemos falar do SESC, do SESI, do SENAI, podemos falar do CIEP, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, falar também de empresas como a Léo Madeiras. Então são instituições e empresas que acreditam nesse trabalho e que defendem a classe produtora e produtiva do Estado do Piauí. Muito obrigado. Doutor, nós chegamos ao final, mas eu queria que o senhor, olhando para essa câmera aqui, deixasse a sua mensagem dentro desse tema que a gente buscou conversar aqui hoje, que é o da escala 6x1 ou o fim dessa escala, como alguns estão querendo.
Eu queria pedir a todos os nossos representantes no Congresso Nacional que reflitam, pensem que o Brasil tem futuro. E esse futuro está na mão dos senhores. Cuidem desse país. Votem contra essa maldita escala de 5x2. Muito obrigado. Tá aí, gente. Olha, e você já sabe, toda semana nós temos um episódio novo aqui do Business Cast. Eu conto com você porque a nossa audiência é você que faz. Então, até a próxima semana.